Em 1988, uma mãe decidiu viver um amor impossível. Ela largou literalmente tudo para trás para viver com seu novo namorado. E quando eu digo ela largou tudo para trás, ela abandonou lá na cidade de Tóquio, no Japão, os 4 filhos. Gente, só um detalhe que eu acho que eu não mencionei, mas que não vai mudar muita coisa na história, é que a mãe, na verdade, na real, ela teve 6 filhos e não 5. Acontece que essa última criança, a 6ª criança, ela nasceu nessa relação que ela fugiu de casa, nessa relação de 1988 com esse outro homem. E como deu muita repercussão, a criança obviamente já foi registrada, então ela não passou por esse perrengue que as outras crianças passaram. Ela entregou a chave do apartamento e deixou as crianças sozinhas aos próprios cuidados, né, sem nenhuma supervisão, e abandonou os filhos e foi embora viver esse amor. Esse caso acabou chocando, indo parar nas manchetes dos principais jornais do mundo inteiro e ficou bastante famoso. Então, o Asa Criminal de hoje é sobre esse tema e eu vou te contar todos os detalhes logo após a nossa abertura. Então, fica aí e vem comigo. Olá, pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Edvan Fleury, também conhecido como o Embaixador da China e também como o brasileiro que mais fala errado no YouTube, eu mesmo. Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro quadro do YouTube Brasil a trazer casos criminais reais envolvendo asiáticos e ou que aconteceram aqui na Ásia. Esse é o Asa Criminal, espero que você goste, deixa aí seu like, seu comentário. E o vídeo de hoje vai ser baseado em um vídeo, um filme que eu assisti no final de semana passado. Eu achei bastante interessante a história, que foi baseada no caso real, e eu vou te contar todos os detalhes dessa história que foi baseado nesse filme. E para ilustrar esse caso, como é um caso em que envolve crianças, a gente não tem acesso ao nome das crianças, ao nome da mãe. O nome da mãe eu vou te explicar só no final do vídeo, porque que a gente não sabe o nome da mãe, então você vai ser obrigado a ficar até o final. E para ilustrar melhor esse caso, a gente vai usar, vou pedir para o Fabrício colocar aqui para gente, os atores que fizeram esse filme, então só para título de ilustração, tá bom? Então todas as fotos que aparecerão aqui vão ser fotos relacionadas ao filme, apenas uma forma didática de apresentar esse caso, tá bom? Então nada de jogar hate, vai lá no Instagram da mulher falar que, ai meu Deus, abandonou as crianças. Então, gente, ela é uma atriz e as crianças são crianças maravilhosas, eu acho que vale até a pena ver o filme e eu vou comentar sobre o filme também no final do vídeo. Em 1973, lá no Japão, essa mulher, ela acabou se envolvendo com um homem e ela gerou um filho, uma criança. A gente vai chamar isso de criança A. E nessa paixão, ela achou que ela estava casada com o companheiro dela, o esposo dela, até que um belo dia esse companheiro sumiu, fugiu, porque a suspeita de que ele tenha se envolvido com roubo, desvio de dinheiro, e ele acabou fugindo. E quando ele fugiu de casa, ela descobriu que ele já era casado, e ela ficou sozinha com a criança, e ela achou que ela estava casada com ele. Só que quando ela levou a criança para se matricular na escola, quando ela era bebê ainda, né, para tentar uma vaga numa escola pública no Japão, ela descobriu que a criança não existia, porque o pai não havia registrado a criança, porque ele nunca nem se casou com ela, ou seja, todos os documentos que ela tinha ali para provar que tinha uma relação com o companheiro dela não existiam, era tudo falso, tudo fabricado. Então ela decidiu tocar a vida dela para frente e foi se envolver com ter outras relações. A partir desse momento, ela gerou mais outras 4 crianças, né? A criança B, C, D e E. E todas as crianças têm ali um pai diferente, são de relações em que ela tentou fazer e toda relação ela acabou gerando ali uma criança. A criança A nasceu em 1973, a criança B em 1981 e a criança C, ela nasceu em 84. Porém, enquanto ela amamentava a criança, segundo ela, né, o depoimento na época, ela disse que a criança acabou se engasgando enquanto ela bebia leite e acabou vindo aí falecer. E detalhe, quando ela descobriu em 75 que o primeiro filho dela não era registrado e quando ela foi abandonada pelo primeiro marido, pelo primeiro companheiro dela,
ela decidiu não registrar as outras crianças. Então, ela não registrou a criança A, fez o mesmo erro com a criança B, não registrou a criança B, e por consequência a criança C também não era registrada, né? Estavam todas as crianças ali que não existiam para o governo. Quando a criança C veio a falecer, poucos meses após o nascimento dela, ela então decidiu guardar o corpo da criança dentro de um saco plástico e esconder dentro do armário. Para evitar ali o odor desagradável da decomposição do corpo, ela colocou ali alguns desodorantes e ela ia trocando esses desodorantes para tentar camuflar o cheiro. Então, toda vez que ela se mudava de um apartamento, ela acabava levando o corpo da criança dentro de uma mala, uma coisa bem bizarra. E ela não parou de se reproduzir, de fazer crianças, de colocar crianças no mundo, né? A criança D foi uma menina, nasceu em 1935, e uma criança E nasceu em 1986. Todas eram meninas. E agora vamos para o fatídico ano de 1988, que foi onde tudo aconteceu. Naquele ano, a criança A tinha 14 anos de idade, a criança B tinha 7, a criança D tinha 3 e a criança E, acredito eu que tinha ali uns 2 anos. Eu falo assim, acredito eu, porque os registros desse caso, como eu já mencionei, por serem crianças, é tudo muito tratado muito superficialmente e com confidencialidade, porque não se pode expor nomes de criança nem nome das pessoas envolvidas. E além dessas crianças, tem mais outras crianças envolvidas nessa história toda. Então, por isso que é um caso bem delicado. Então, por isso que eu também falo que a idade é aproximadamente 2 anos, pelo que eu contei, pelo que eu consegui apurar nas minhas fontes. E você já sabe que eu vou deixar todas as fontes que eu usei para construir esse roteiro aqui no comentário em destaque, tá bom? No ano de 1987, a mãe ela já estava ali em um novo relacionamento e ela já tinha esses 5 filhos, né? Essas 4 crianças que estavam vivas, né? 5 no total. E ela trabalhava, ela tinha um sonho de ser uma cantora, porém ela não conseguiu realizar esse sonho. Isso aconteceu logo depois que ela conheceu o primeiro marido, então ela começou a trabalhar em lojas de departamento. Em 87, ela conheceu esse homem, né, esse novo amor que apareceu na vida dela, e foi esse amor que resolveu mexer e desestruturar a vida dela e abandonar os filhos dela. Ela já tinha alguns períodos em que ela passava algum tempo fora, passava dias fora de casa, mas ela deixava o filho mais velho cuidando, administrando e gerenciando e protegendo todas as crianças. Era o filho mais velho que cuidava, que fazia ali o papel de pai e mãe das outras crianças dentro de casa. Então ela deixava o filho mais velho cuidando e ela entregava ali um dinheiro para ele. O filho mais velho, como nenhuma das crianças tinha registro no governo, eram oficialmente nascidas, existiam para a sociedade japonesa, eles não podiam ir para a escola. Então o filho mais velho não estudou e o filho mais velho era o único que podia sair de casa, porque como ela não registrava as crianças, quando ela se mudava, porque ela morava de aluguel, ela só apresentava para o dono do apartamento, o dono da casa, o filho mais velho. E as outras crianças ela trazia para dentro de casa escondida, e as crianças tinham que ficar dentro da casa e não podiam sair, elas não podiam nem ir para a janela, porque ninguém podia saber que existiam mais crianças ali. Em 87, ela foi morar num apartamento em Sugamo e ela apareceu se apresentou para a dona da casa, para os donos, mostrou o filho mais velho, e foi quando ela começou a passar dias e dias fora de casa, virou um hábito, até que ela teve a ideia de abandonar tudo, deixar todos esses empecilhos para trás e tentar reconstruir uma nova vida, né? Porque toda vez ela carregava essas crianças e ela não queria carregar as crianças, então ela deixou as crianças como uma forma de abandonar o passado e recomeçar uma nova vida com um novo amor. Então ela deixou ali uma quantia em dinheiro para as crianças, que era uma quantia muito pouco para as crianças sobreviverem, e ela foi embora, sumiu, né? As crianças achavam que ela iria voltar eventualmente, porque ela já tinha esse hábito de passar dias fora de casa, mas ela sempre voltava. E nessa última vez não, ela sumiu do mapa, né? E as crianças não sabiam para onde não sabiam o que fazer, né? Ficaram sozinhas, ficaram a Deus dará. O filho mais velho começou ali com
os seus 14, 12 anos na época, começou ali a sustentar as crianças, a administrar o dinheiro. E com o tempo, obviamente, o dinheiro foi acabando, a energia foi cortada, a eletricidade, a água foi cortada, e a casa virou ali um caos. A criança A, que era a criança mais velha, que era responsável pelas outras crianças, que era praticamente o pai, né, das crianças, ele alimentava as crianças com noodles que ele comprava numa loja de conveniência. E nessas indas e vindas, né, passeando ali pela cidade, eles moravam ali na região de Sugamo, que é uma região ali de Tóquio. Ele conheceu outros 2 adolescentes que frequentavam ali a lojinha de conveniência. Esses adolescentes são chamados de amigo A e amigo B, porque é assim que eles são referidos no processo, né? Eles fizeram ali uma amizade e era muito comum para esses adolescentes também frequentarem a casa das outras crianças. Então era como se fosse uma Disneylândia para eles, né? Não tinha nenhum adulto, eles podiam ali ficar na casa. Até que um dia a criança mais nova, a criança E, comeu, porque ela estava com fome, comeu ali uma comida de um dos amigos, né, quando estavam ali visitando, né, e essa criança, né, esse adolescente, não gostou que a criança mais velha comeu, então acabou ali chutando ela, e como ela estava muito subnutrida, já muito fraca, ela acabou vindo ali falecer. E obviamente que o único referência que eles tinham nesse caso, quando uma criança falecia, era o quê? Era colocar o corpo dentro de um saco plástico e esconder dentro do armário, né? Colocar ali os desodorantes e ir levando. E eles fizeram justamente isso. Pegaram ali os irmãos e o amiguinho B pegou ali o corpo da menina, colocou dentro de um saco plástico, fechou com desodorantes e colocou ali dentro do armário. Porém, esse plano não deu muito certo porque a casa começou a exalar um mau odor de decomposição muito grande e foi quando a criança A, junto com o amiguinho B, foram levar o corpo da criança dentro de uma mala e descartaram esse corpo, enterraram ali por cima de alguns gravetos em um parque, em uma montanha, né? Porque segundo a criança A, no depoimento dela, ela disse que ela queria que a menina, né, a criança E, a irmã dele, visse as montanhas, visse o ambiente, porque ela nunca tinha saído de casa, ela ficava ali trancada dentro de casa. Então ele queria, na cabeça dele, que a irmã dele ficasse em um ambiente em que ela pudesse ver e admirar ali a montanha. É óbvio que abandonar crianças é um crime e as crianças ficaram cerca de 9 meses, de 7 a 9 meses. Eles não têm ali uma data precisa de quanto tempo que as crianças ficaram sozinhas, mas eles calculam que as crianças ficaram cerca de um período de 9 meses morando ali naquela casa, sobrevivendo por vários meses, sem energia, sem água. Eles usavam a energia e eles usavam a água, no caso, de banheiros públicos e de parques. Eles pegavam ali água e levavam para casa. E esse crime, né, esse caso só foi descoberto quando a dona da casa começou a não receber mais o pagamento da mãe. Então a mãe, ela pagava, né, à distância, fazia o pagamento da casa, do aluguel. Porém, ela passou ali alguns meses sem pagar. Então, quando a dona do imóvel começou a ver que a inquilina não estava pagando, que foi em fevereiro, ela foi até a casa onde as crianças estavam. E, obviamente, as crianças não abriram a porta, elas não podiam abrir a porta. E a dona da casa pediu para que a polícia e o serviço social fossem até a casa, porque quando ela foi lá, ela estava ali próximo à casa, ela sentiu ali um odor muito forte de que tinha alguma coisa em decomposição ali naquele momento. E foi quando os assistentes sociais e a polícia foram chamadas e foram até a casa para vistoriar, para saber o que tinha acontecido. Então, em fevereiro de 1988, a polícia foi até o local e lá eles encontraram as crianças, eles encontraram mais de uma criança. Tinham lá 3 crianças morando naquela casa e eles começaram ali a entrevistar as crianças para saberem o que estava acontecendo, onde que estava a mãe deles, né? E a criança A, que era a criança responsável, que era o porta-voz dos outros irmãos, falou que a mãe dele tinha saído e que ela ia voltar em breve. Só que eles viram pelo estado da casa, que a casa estava um chiqueiro e tinha um cheiro muito forte, exalando um odor muito forte, não tinha água, não tinha nada. A polícia notou que realmente aquelas crianças estavam mentindo e que elas estavam provavelmente abandonadas. E foi quando elas foram recolhidas e foram encaminhadas para
para um lar provisório, né? Como se fosse um orfanato, uma creche, para que essa história pudesse ser divulgada. E o que aconteceu foi que a polícia começou a procurar a mãe responsável por essas crianças. E um detalhe curioso é que, como só o mais velho sabia escrever o básico, ele mesmo assim não sabia escrever o nome das irmãs dele. Ele sabia falar, mas não sabia muito bem escrever os caracteres em japonês das crianças. E quando eles foram pesquisar ali os registros das crianças, eles ficaram pasmos porque as crianças de fato não existiam para a sociedade. Aí, depois de algum tempo, investigando ainda mais ali a propriedade, o apartamento que eles estavam morando, eles descobriram o corpo, a caveira, no caso, da outra criança de 3 anos, que havia morrido há muito tempo e que estava ali só a caveirinha dentro do armário. E isso, eles ficaram ainda mais chocados. E foi quando eles resolveram colocar este caso para a imprensa, jogou essa bomba aí na imprensa e logo a mãe foi encontrada. Ela própria se entregou, não tinha nem como não se entregar. Ela foi lá na polícia, então no dia 23 de julho de 1988, a própria mãe se entregou à polícia e resolveu ali esclarecer todos os fatos. Foi quando ela contou o que tinha acontecido com a vida dela e que ela tinha de fato realmente abandonado as crianças. E ela disse que a criança C tinha morrido quando ela tinha meses de idade, recém-nascida, e ela morreu ali bebendo leite. Só que a polícia, como a criança não existia para a sociedade japonesa e também como o estado do corpo já estava só o esqueleto, era impossível saber qual era a causa da morte. Então essa mãe nunca foi julgada pelo crime de ter... Nunca se sabe, né, realmente se a mãe estava falando a verdade. Então, eles acreditaram na palavra da mãe e essa criança então foi dada como morta, como um acidente. As crianças que eram amiguinhas da criançada, do filho mais velho, os amigos A e B, foram indiciados porque eles participaram ali da morte da filha E, né, da menina mais nova. E só que eles não foram para uma cadeia, obviamente. Eles foram tipo para uma FEBEM, né, para um lar de recuperação. A criança mais velha, a criança A, apesar de também ter participado disso, ela não foi considerada culpada pelo que aconteceu, porque ela estava ali inserida em um contexto de vulnerabilidade. Ela não sabia o que estava acontecendo. Então, e foi constatado que no dia que a criança E faleceu, ele não estava em casa, mas ele ajudou ali a esconder o corpo, a enterrar o corpo, né, a ocultar o corpo. Então, por esse motivo, ele foi encaminhado para um lar para se tratar, né, para doenças, acredito que isso tenha sido para doenças mentais, né. Nos arquivos que eu consegui encontrar, disse que ele tinha sido encaminhado para uma casa de saúde, né. Eu acredito que a casa de saúde seja uma casa para reavaliar o psicológico dele, né, para saber como é que ele tinha, como é que ele estava. E as crianças B e D foram encaminhadas para um orfanato. A mãe, ela pegou 3 anos de cadeia, ela ficou presa durante esse tempo, e no 4º ano ela foi solta, e pasmem, gente, ela conseguiu de novo a guarda das outras 2 meninas, né? A filha B e a filha D. O filho mais velho, o filho A, a gente nunca sabe o que aconteceu com ele, porque ele não voltou, ele não ficou com a guarda dela, e ele ficou sob a responsabilidade do governo. Então, por isso, ele acabou assumindo ali uma outra identidade, e é por esse motivo também que o nome das crianças não poderiam ser revelados, porque essas crianças elas iriam crescer e iam ficar sendo reconhecidas e taxadas por esse caso, né, a vida delas todas. Então, a criança, quando adquiriu a maioridade, ela tomou o rumo na vida dela, né, e ninguém sabe o que aconteceu com a criança A. E também por esse motivo também que a gente não sabe o nome da mãe, porque a mãe, ela podia ainda receber a guarda das crianças, e ela conseguiu ter, né, de fato, a guarda das crianças, e isso foi uma medida para proteger as crianças. Infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu, e pelo menos eu espero que as crianças estejam, que não são mais crianças, são adultos agora, né, que possam ter se recuperado desse trauma, né, e que tenham tido pelo menos uma infância adequada e que tenham ocorrido tudo bem, né. Eu acredito que talvez não tenha sido lá esse mar de flores, né, essas coisas muito boas, né, porque elas ficaram ali durante muito tempo principalmente a criança durante muito tempo dentro de instituições do governo, né, então eu imagino como é que deve ter sido a cabeça
dessas crianças e como é que elas estão agora como adultos, né? Com todo esse trauma que elas cresceram. Como eu disse pra vocês, tem um filme sobre esse caso. O filme foi levemente inspirado nesse ocorrido de 1988. O filme é muito bom, até recomendo vocês assistirem. Ele em inglês se chama Nobody Knows. O que você não pode esquecer é de deixar um like e um comentário nesse vídeo, tá bom? Porque isso vai me ajudar muito. Então, deixe esse like e deixe seu comentário. Não seja uma pessoa sem vergonha. E antes de eu falar o nome do vídeo em português, eu também queria pedir uma ajuda de vocês. Eu queria saber se no próximo Asa Criminal vocês querem a história de um serial killer super famoso, que a história dele é retratada em vários dramas da Coreia do Sul e que durante muito tempo esse serial killer não foi pego, e vocês querem essa história ou a história de um cara que cometeu um assassinato horrível na Tailândia e ele simplesmente foi descoberto, foi provado que foi ele, e hoje em dia ele está solto, ele foi solto. Ele está vivendo ali, ele está vivendo em harmonia com as pessoas. Então, vocês querem qual caso? O caso da Coreia ou o caso da Tailândia? Deixa aqui nos comentários para eu ler, para eu ver qual é o primeiro caso que eu vou abordar, tá bom? Então, o nome em japonês, desculpa meu japonês, gente, mas o nome em japonês é Daramo Shiranai. Em português do Brasil é Ninguém Pode Saber, e em português de Portugal é Ninguém Sabe. É um filme de 2004 e ele é um filme, como eu disse, levemente baseado nesse caso. Se você assistiu Terrace House, você vai reconhecer a mãe, porque ela é uma das comentaristas, uma das apresentadoras de Terrace House, e eu reconheci ela pela voz, que essa comentarista, ela tem uma voz muito peculiar. E quando eu ouvi a voz dela, eu falei, nossa, eu conheço essa voz de algum lugar. E eu fui pesquisar, nossa, Terrace House, ela estava ali apresentando Terrace House. Então, e essa mulher, gente, está conservada no formal, porque ela tá igualzinha no filme. Ela tá no Terrace House, gente. Parece que não envelheceu a mulher. Esse filme ele ganhou vários prêmios internacionalmente, porque a visão é uma visão muito bonita, muito romantizada, porém ela não expressa realmente o que aconteceu. Tanto que as crianças ali não conta tudo o que aconteceu. Então você pode assistir esse vídeo aqui, o Asa Criminal, e depois assistir o vídeo que você não vai pegar spoiler nenhum, porque a história ela é bem diferente contada, então ela tem ali só algumas partes, e o final ele é aberto, né? É um filme assim, muito mais positivo. Ele é triste, mas em comparação com o caso real, ele é muito mais positivo, né? Então vale a pena assistir, principalmente para as crianças são muito fofas, gente. Esse filme, ele levou um ano para ser filmado, então eles alugaram ali a casa, o diretor alugou a casa, e nessa casa morava a equipe de filmagem e as crianças ficavam ali também naquela casa quando estavam filmando. Então toda aquela cena, a passagem de tempo que tem o cabelo das crianças crescendo e tal, aquilo ali, gente, é tudo real, não é encenação não. Aquilo de fato aconteceu porque levou muito tempo de filmagem, né? Um ano filmando um filme. O ator que fez a criança A, ele é super reconhecido, super renomado, ele ganhou vários, foi o primeiro papel dele. Todas aquelas crianças são crianças que nunca atuaram na vida delas, e elas são muito fofas, muito legais de assistir. Eu fiquei assim impactado com a performance dessas crianças, por elas não serem atores, né, estarem ali no primeiro papel, e você realmente compra aquela ideia e se identifica. A mãe, como eu falei, ela demonstra ser uma pessoa super amorosa, você até cria uma certa empatia pela mãe, mas é aquela coisa romantizada, né? Provavelmente não era bem assim a história. Então, se você quiser ver esse filme, eu super recomendo. Infelizmente, eu não sei onde assistir esse filme dublado, eu assisti ele em português BR e eu assisti pelo Hulu, mas se você digitar aí no Google, você consegue encontrar em outras plataformas e até mesmo em outros sites que tem filmes aí que a gente sabe, né? Eu queria agradecer a todo mundo que tá aí apoiando o canal, se empenhando pro canal crescer. Quem sabe a gente cresce, Jesus! Eu tô aqui esperando. Queria agradecer muito o seu apoio através do compartilhamento. Chama outras pessoas, joga esse vídeo aí no grupo das outras pessoas que copiam o conteúdo, joga em grupos de dorama, joga em tudo que é lugar, gente. Joga até no grupo dos inimigas. O pessoal vem aqui se inscrever para fazer volume, para quem sabe um dia a gente seja aqui relevante nessa plataforma, também isso vai me ajudar muito. E se você for uma pessoa assim mais bacanuda, ó, e tiver isso aqui, ó,
considere se fazer parte aqui no membro do canal, porque a maioria dos meus vídeos não são monetizados, então isso ajuda muito a trazer uma renda extra aqui pro canal e incentiva, né, a gente a melhorar aqui a qualidade técnica. Então, muito obrigado por você que está aí apoiando. Eu vejo você no próximo episódio. E você já sabe, né, que mexeu com asiático, mexeu comigo.